Olá, boa noite. Hoje é dia 12/2, nossa primeira aula de projetos em Educação Física 1. Está uma transcrição aqui, não. Compartilhar. Selecione uma tela. Puta merda, que isso? Não tem nada aqui. Aqui, tela cheia. Pronto. Compartilhei, né? Sim, tá aparecendo pra gente. Tá. Então vamos lá. Muito bem, então a gente está iniciando hoje o TCC de vocês, que se findará em dezembro desse ano, espero que com êxito. Então vamos lá, avisando antes, não é fácil, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige esforço de leitura, de interpretação e de escrita. Eu queria até sugerir depois, na quarta-feira que vem, então, a gente conversa melhor sobre isso, na terça que vem a gente conversa melhor sobre isso, que é sobre a possibilidade ainda de iniciação científica para aqueles que estão no sexto semestre. Os que estão no sétimo já não dá mais. Os que estão no sétimo foi o ano passado que eu tinha feito a proposta para vocês, né? Então eu quero conversar na quarta-feira com quem está no sexto e tem interesse em participar do projeto de iniciação científica, tá? Que é um projeto interessante. Bom, então vamos lá. A ementa, que é aquilo que trata os saberes que serão desenvolvidos na disciplina. Não se trata de verbo, porque não é objetivo. Então, se fosse um objetivo aqui, ó, seria conhecer sobre o campo da pesquisa aplicada à educação física. Mas não é objetivo, portanto, é um substantivo. Então, é um conhecimento sobre o campo da pesquisa aplicada à educação física. Identificação dos tipos de pesquisas usuais em educação física. Então, existe várias possibilidades de pesquisa no campo da educação física. Não só do ponto de vista dos objetos, mas também da metodologia, ou seja, como é que eu vou levantar dados. Porque os dados que eu vou levantar de uma pesquisa têm a ver com aquilo que eu quero investigar, com os objetivos da minha pesquisa, que é determinado pelos problemas de pesquisa. Vocês vão ouvir muito eu falar em problemas de pesquisa, porque são esses problemas que são os guias da pesquisa. É eles que vão delimitar o objeto. Porque vocês não vão investigar, por exemplo, vou investigar a escola. Mas você vai investigar o que na escola? Então, você tem que ter perguntas que são exatamente os problemas de pesquisa, que é aquilo que você não conhece e que você quer identificar. Então, os problemas de pesquisa é que vão determinar os tipos de pesquisas que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer uma pesquisa, se será uma entrevista, se será observação, enfim. A metodologia vai ser de acordo com os problemas de pesquisa colocados. Terceiro, conhecimento e desenvolvimento de metodologia e técnicas de pesquisa e tratamento de dados nas pesquisas com abordagem qualitativa e quantitativa empregadas na área da educação física. Então, pesquisa quantitativa é, por exemplo,
eu posso usar um formulário. Por exemplo, eu coloco um formulário, eu crio um formulário no Google Forms, e eu envio para a minha amostra, que é o grupo de pessoas alvo da minha pesquisa, e essas pessoas respondem. Então, eu posso ter 200 respostas, 300 respostas. Então, o quantitativo, eu sempre vou trabalhar com elementos que vão me trazer dados numéricos. No qualitativo é quando eu quero estudar os porquês das coisas. Então, eu posso, por exemplo, perguntar, banal, só para vocês saberem, quantos alunos do 7º semestre possuem DP? Aí eu vou lá, envio para vocês, vocês me respondem. Aí eu vou dizer que apenas 15% do grupo possuem DP. Mas se eu quiser saber por que essas pessoas têm DP, qual foi o motivo atribuído por elas ao DP? Isto já é uma questão qualitativa. Aí já não resolve mais eu fazer um formulário no Google Forms. Para isso eu preciso de uma outra técnica. Para isso eu vou precisar da entrevista. Tá? Então, por isso que esse levantamento que a gente faz, e que na mesma pesquisa ela pode ter qualitativa ou quantitativa, ela pode ter as duas, né? Ela pode ser só qualitativa, só quantitativa, e pode ser as duas também. Gente, quando eu estou aqui compartilhando a minha tela, eu não consigo ver se tem alguém pedindo para entrar. Mas eu vou pedir para vocês, se aparecerem, para vocês clicarem lá autorizando, tudo bem? Alguém já fez isso? Beleza, sim, professor. Ótimo, obrigado então. Porque eu só escuto barulho, mas eu não consigo ver. Legal, boa. Gente, quando vocês tiverem dúvidas, perguntem. Pode me interromper na hora para perguntar, tá? Alguma pergunta sobre o que eu falei até aqui? Não, tudo certo. Tá. Ok. Então, vamos aqui para os objetivos. Os objetivos cognitivos, os saberes conceituais. Estudar conhecimentos sobre metodologia científica para a elaboração e execução do projeto de pesquisa. Compreender os tipos de estudos epidemiológicos, bioestatística e definição de variáveis. Esses são conceitos dentro da pesquisa científica, tá? Esse plano de ensino, ele corresponde a outros cursos também, então tem coisas aqui, por exemplo, essa questão epidemiológica e bioestatística que a gente não vai usar. Aprender a elaborar e discutir os resultados do trabalho de pesquisa. Isso aqui é muito importante, porque uma coisa é você levantar os dados, outra coisa é você articular esses dados de modo que você descubra coisas que estão submersas a um olhar desatento. Esse é o trabalho da ciência. Descobrir coisas que a gente, a olho nu, olhando assim, não consegue perceber. É quando você faz uma investigação e essa investigação traz dados específicos, e por isso que o instrumento metodológico ganha uma importância muito grande. Porque se eu fizer perguntas óbvias, eu não estou acrescentando conhecimento científico. Se eu fizer perguntas óbvias, eu vou ficar dentro da obviedade. Então, se eu perguntar para as pessoas coisas óbvias, que eu já sei, inclusive, o que ela vai responder, o meu trabalho é zero, porque eu não descobri nada. Não tem nada de novo. Eu não estou acrescentando nada no conhecimento científico. Ok? Habilidades ou conhecimentos procedimentais. Pesquisar cientificamente o problema de pesquisa. Relatar as relações entre variáveis de um estudo e a adequação do método. Isto aqui é exatamente aquilo que eu falei.
que variável que eu quero estudar? Eu quero estudar quem ficou de DP, ou a variável que eu quero estudar é o porquê que ele ficou de DP, segundo ele. Vê, e por que eu digo segundo ele? Porque segundo o professor da disciplina, ele ficou de DP por outra razão. Mas se eu investigar aquele que ficou de DP, eu posso descobrir coisas importantes, interessantes, que o professor sequer imagina? Pode, né? Eu tive alunos já no curso que ele não tinha acesso a nenhum computador, a nenhum celular, em plena pandemia. E ele não falou isso para ninguém. E eu só fui descobrir isso mais tarde. Então, você imagina o impacto disso. E o que o professor acha? Pô, o cara não vem nunca, meu. O cara não dá as caras, não sei nem quem é. Mas por que você não sabe? Então, por isso que eu estou dizendo que se eu faço uma pergunta dessa para um professor, por que fulano está de DP, ficou de DP? Ele vai me dar uma resposta. Se eu perguntar para o aluno, eu vou descobrir coisas que antes eu não sabia. Então, por isso que as variáveis que eu vou investigar, ela está diretamente ligada ao método que eu preciso empregar para levantar os dados que eu preciso. Avaliar e desenvolver textos acadêmicos. Este aqui é um problema grave, que é o desenvolver textos acadêmicos. Escrever academicamente. Para aqueles que não têm hábito de leitura, é muito difícil escrever. A língua escrita é diferente da língua falada. Porque a língua falada, ela tem muitas variáveis. Por exemplo, a gente está na faculdade, a gente está na academia. A fala na academia, a fala acadêmica, é diferente da fala que a gente tem quando está lá fora, quando você está com seus amigos. A fala acadêmica, ela é um pouco mais rebuscada, ela exige um grau maior de formalidade e tal. Então, a língua falada, ela tem inúmeras possibilidades de ser falada, do como se fala, de acordo com o local em que você está. Se você é uma pessoa que fala muita gíria, mas aí um dia você vai conhecer a família da pessoa com quem você convive, com quem você quer se casar. Você não vai falar com ela como você fala com os manos, com as manas, certo? Você vai ser mais comedida. Então, a linguagem falada, ela permite esse jogo. A linguagem escrita, ela é uma linguagem formal, com regras formais, e que, evidentemente, na academia, ou seja, na universidade, a exigência da escrita também é um pouco mais elevada do que a escrita que sempre formal, mesmo uma escrita que você vai escrever um e-mail para a pessoa. A escrita acadêmica, primeiro, que ela é uma escrita longa. Ela é uma escrita que está dialogando com a produção científica. Porque a ciência, vocês não vão começar um trabalho do zero. Vocês vão começar um trabalho que outras pessoas já fizeram parte daquilo que vocês vão fazer. Vocês precisam encontrar coisas que pouca gente fez, ou quase ninguém fez, ou que ninguém olhou para aquilo. Porque assim torna o seu trabalho interessante. Alguém vê o seu trabalho e fica com vontade de ler o seu trabalho. Quando a gente vai para a banca, os professores olham as bancas. Ah, eu queria estar nesse aqui, olha que interessante e tal. Então, isso é muito importante no processo do conhecimento científico. Então, a gente vai ter que escrever bastante, porque é da escrita intensa que a gente vai tirar o nosso trabalho. E todo mundo precisa escrever. O trabalho será em grupo e todos do grupo precisam trabalhar. Quem não trabalhar será reprovado. E eu digo isso não é ameaça, é só para vocês saberem.
O trabalho pode ser aprovado e pode ter gente reprovada dentro do grupo. Isso já aconteceu nos meus TCCs, tá? Isso já aconteceu. Não é tão comum, porque não é tão comum que alguém não colabore absolutamente nada. Mas, quando isso aconteceu, as pessoas foram reprovadas. Então, o grupo foi aprovado, o trabalho foi aprovado, mas aquela pessoa foi reprovada. Então, todos precisam ler e escrever. Desenvolver e discutir os resultados. Isso aqui é muito importante também, que é o melhor do trabalho da gente. É quando a gente terminou a nossa pesquisa, agora a gente vai ver o que a gente descobre desses dados que a gente levantou. Então, isso aqui também é muito importante. Alguma pergunta sobre isso? Cacau, não exatamente sobre esse último tópico. Você falou sobre a questão de reprovar e tal. Eu queria fazer uma pergunta sobre os grupos. A gente pode fazer o grupo com, tipo assim, o pessoal do 7º e 6º semestre juntos. Ou lá na frente. Porque eu não lembro como que vai ficar para o pessoal que está no 6º semestre. No final, eles vão junto com vocês. Vão junto, né? E só depois que eles vão fazer o outro semestre. Isso. Só quando vocês se formarem, eles voltam para fazer o 5º. Tá bom. Aqui os objetivos atitudinais. Então, valorizar a pesquisa como forma de aquisição de conhecimento, ter atitude crítica e ética nas relações interpessoais e durante a construção do trabalho de pesquisa, respeitar o conhecimento científico, empenhar-se na sua atuação profissional com base no conhecimento científico. Veja que este é um grande objetivo de um TCC, para que vocês consigam dialogar com a produção científica, não só com a sua produção, que é muito importante, mas com a produção dos outros também, que você passa a ser um leitor do que os outros pesquisam. Mas é importante, quando você desenvolve o gosto pela ciência, que você entende que a ciência serve para você, para abrir teus olhos para uma série de coisas, para você enxergar o mundo mais profundamente como ele é, para você sair daquela superfície que, em geral, está atolada de senso comum. E de senso, o que significa senso comum quando eu estou dizendo aqui? De palavras fáceis, de pouco significado, de pouco aprofundamento e de pouco entendimento sobre a realidade como ela de fato é. A gente olha para a realidade e a gente olha apenas o que está na superfície. A gente não olha o que está abaixo da superfície, que fez com que essa superfície se tornasse assim como ela é. Então, uma das expectativas nossa é que o conhecimento científico, o saber científico, passe a fazer parte da sua vida. Passe a interessá-los de maneira orgânica, assim, que você passa a olhar, tudo que você olha no mundo, você começa a olhar com um olhar diferente, com um olhar crítico de entender as coisas. Porque quando você faz isso, você consegue perceber as contradições que existem no senso comum. O que são as contradições? Lembra que eu falei na aula passada, ontem, sobre fundamentação teórica, né? O cara, muitas vezes, ele muda de fundamentação teórica na atitude dele na vida. Para certas coisas, ele defende isso aqui. Para outras coisas, ele muda o fundamento, ele pega um outro fundamento. Quando você começa a se treinar filosófica e cientificamente, você começa a perceber essas contradições em você. E você começa a ajustar o seu comportamento ético a partir dos fundamentos filosóficos e científicos que você identifica como o ideal. Dá para entender isso que eu estou falando? Sim. É muito comum, no senso comum, as pessoas misturarem alhos com bugalhos. Não percebe. Quer ver? Vou dar aqui um exemplo. Muita gente que é contra o aborto é a favor
da polícia que mata. É a favor da pena de morte. Vê, quando eu falo que eu sou contra o aborto, eu estou dizendo que eu sou a favor da vida. Aí, quando eu olho para o outro lado, eu sou contra a vida. Então, isso é uma contradição de fundamentação teórica. Porque, na verdade, qual é a contradição? Talvez esse cara não seja contra a vida. Ele é contra a mulher que tem necessidade de interromper a gravidez. Ou seja, é uma ação muito mais vinculada ao ódio contra as mulheres do que a favor da vida. Dá para entender isso que eu estou dizendo? Sim, é como se eu tivesse uma opinião, mas sempre depende, né? Isso. E aí você mudou de fundamento. Então, o meu fundamento teórico, não, eu sou pró-vida, tal. Aí, quando eu olho para a polícia, eu falo, não, a polícia tem que sair matando mesmo. E a polícia está matando inocentes. Também, né? Mata bandido, evidentemente. Mas também mata inocentes. A gente tem visto isso aqui em São Paulo, inclusive, né? Virou até carne de vaca, né? Então, veja, se eu estou defendendo lá, porque eu estou defendendo a vida de inocentes, por que aqui eu não defendo a vida de inocentes? Por que aqui eu defendo que a polícia entre na casa dos outros, nas favelas, enfim, saiam matando, atirando em todo mundo? É porque o fundamento lá é outro. Dá para entender isso? Então, vê, ela pode até estar argumentando que é a favor da vida, mas dependendo do que é a vida, ela tem outra posição. Então, com o desenvolvimento científico e filosófico, quando você se desenvolve como ser humano, filosoficamente e cientificamente, você começa a perceber essas discrepâncias e começa a se organizar melhor e definir melhor. Não. Definitivamente, eu não sou a favor da vida. Pronto. Aí você resolve uma coisa. Ou eu sou. Se eu sou, eu preciso ser. Então, vê, as pessoas, claro que são contraditórias. Todos nós somos contraditórios, todos nós temos valores e agimos, às vezes, contra esses valores. Mas o fundamental aqui é a gente compreender isso. A gente compreender o que a gente faz. E por que a gente faz. Então, a nossa profissão de professores exige um diálogo permanente com a ciência e com a filosofia. Senão, nós vamos ficar como parte desses professores que estão na rede, que são uns incapazes, que alguns de vocês no estágio já viram. Gente que não consegue tocar o projeto, a disciplina de educação física, com o devido cuidado, com o devido respeito ao aluno. Quanta gente que hoje está em escola pública maldiz os alunos da escola pública, não tem compaixão. Então, que escola queremos? Por isso que esse diálogo, então, com o conhecimento científico e o conhecimento filosófico, ele é fundamental na nossa prática pedagógica, no nosso exercício de professor. Então, esta temporada que viveremos aqui, relacionados à pesquisa, ela tem como finalidade, talvez a mais importante, que vocês consigam dialogar com a ciência amigavelmente, que ela seja compreendida como vocês, como um elemento da sua formação permanente. E não da sua formação apenas como professor, da sua formação como pessoa humana. Para você não correr o risco de se tornar um obscurantista, um cara que prega o fim da escola, essas baboseiras que a gente tem visto. Muito bem. Vamos lá no programa, então. Então, conhecimento, método e pesquisa. Os diferentes tipos de pesquisa, o que é método, o que é pesquisa. Vê, todo tipo de conhecimento é importante. O primeiro conhecimento que a gente adquire na vida é o conhecimento empírico.
É empírico, que vem da palavra empiria, que significa experiência. Nós, todos os dias, produzimos conhecimentos empíricos, que é o conhecimento da nossa prática, do nosso cotidiano. Desde escolher um melhor caminho, você está indo para a faculdade, eu não vou por aqui não, que puta, de quarta-feira o caminho aqui é horrível. Você está dizendo isso por experiência. Você produziu um conhecimento. Não, eu desço na estação tal, porque lá tem o ônibus que passa que é mais rápido tal. Isso tudo é conhecimento empírico. E o que é o conhecimento científico? O que caracteriza o conhecimento científico? É o método. Como o saber produzido, como ele foi produzido. É na metodologia que você diz se aquele conhecimento é crível ou não. Então, no trabalho de vocês, na pesquisa de vocês, isso que eu vou falar é muito importante, vocês não podem se esquecer. Eu vou lembrar outras vezes, tantas, claro, mas aí já é importante que vocês tenham contato com isso. Vocês precisarão, tem um capítulo que vocês vão descrever o caminho de vocês dessa pesquisa. O que significa esse caminho? Desde quando você define os problemas de pesquisa, você faz a pesquisa bibliográfica, em qual base de dados você fez essa pesquisa, quais as palavras-chave que você usou, quantos artigos você encontrou em cada uma dessas palavras e quantos deles foram selecionados para o seu trabalho. Então, você já está começando a metodologia. Porque quando eu vou ler um trabalho, a coisa mais importante, a primeira coisa que precisa ser lida é a metodologia. Ou seja, como é que esse cara fez essa pesquisa? Lá ele está explicando onde ele fez, qual foi o público-alvo, como que ele fez essa pesquisa. Então, por exemplo, o cara está dizendo lá que professores de educação física gostam de trabalhar, sei lá, de domingo a domingo. Tá, peraí. Onde ele fez essa pesquisa? Com quem ele fez? Qual é a amostra dele? Ele entrevistou 6 pessoas na academia. Ele é o dono da academia. E ele entrevistou 6 pessoas que trabalham para ele na academia. Então, eu estou dando um exemplo, claro, ridículo aqui, mas é um exemplo para vocês entenderem como a metodologia implica no resultado do trabalho. Ou seja, se o resultado é crível ou incrível. Ou seja, não dá para acreditar. Vou dar agora um exemplo real e concreto. Uma pesquisadora que era patrocinada por um isotônico, por uma empresa de isotônico, fez uma pesquisa para comparar o desempenho de atletas que usavam o isotônico e os que não usavam o isotônico. Não importa qual seja o resultado. Esta relação entre o financiador da pesquisa e o resultado da pesquisa pode causar uma desconfiança? Sim. Totalmente. A pesquisa está comprometida. Mesmo que ela tenha sido honesta, mesmo que o resultado seja real, o que ela apurou, mas o fato de ela ser patrocinada pela empresa que ela investigou e encontrou os resultados, faz com que o resultado disso seja colocado em dúvida. Então, a questão do método, o como a gente vai fazer, então, o caminho que a gente percorreu é que vai dar mais crédito ou menos crédito ao nosso resultado final. Então, a pesquisa é eu partir de um certo ponto a caminho do desconhecido. O que eu quero saber nessa relação? No final aqui, eu vou mostrar para vocês todas as bancas de TCC, todos os resultados de TCC
que foram comigo desde 2018. Tá? Tem acho que 20 e poucos trabalhos. Então, vai servir para vocês se inspirarem um pouco, saberem o que pode, o que dá para ser feito, o que dá para ser pensado. Os tipos de pesquisa. Eu já falei aqui os tipos de pesquisa. Qualitativa, quantitativa, já dei uma entrada, né? Os objetivos de pesquisa são determinados a partir dos problemas de pesquisa. Então, o problema de pesquisa é aquilo que eu quero investigar sobre um certo objeto. Por exemplo, eu quero saber se comparar uma determinada escola cujo professor de educação física trabalha só com esporte, comparado com outro que trabalha com vários conteúdos, que trabalha com dança, com jogos, com brincadeiras e tal. Se eu quero comparar esses dois grupos diferentes, esses dois professores, eu tenho que pensar o que eu quero saber exatamente nesta comparação. Então, eu posso querer saber, por exemplo, querer saber quais deles conseguiram avançar mais numa visão de prática corporal mais ampliada. Claro que é o professor que trabalhou com muitas coisas, então não pode ser isso, porque isso é óbvio. Mas eu tenho que saber mais coisas. Por exemplo, uma coisa que talvez possa ser interessante é qual o índice de alunos que não faz a aula. Então, eu posso comparar uma média de alunos, acompanhar durante um mês um professor numa escola, aquele que trabalha com esporte. Então, eu posso comparar as práticas pedagógicas, eu posso comparar quantos alunos fazem a aula efetivamente, quantos não fazem, entrevistar os alunos que não fazem, por que não fazem, e fazer o mesmo no outro grupo. Então, o problema de pesquisa, ele vai determinar o que eu vou fazer sobre isso. Então, por isso que eu quero que a gente faça essa aula presente, porque aí nós vamos ali na aula, vocês formulam, tentam formular, apresentam, a gente vai discutindo cada um desses problemas para a gente ir depurando. Para fazer isso aqui na quarta-feira, fazendo por videoconferência, não vai dar certo. Quer dizer, não é que não vai dar certo, mas vai demorar muito mais, a gente vai ter muito mais problemas. Construindo o conhecimento. Então, acesso às principais bases de dados, aprofundamento e ampliação do referencial bibliográfico em torno do tema problema. Então, por exemplo, base de dados. Não pode colocar no Google, você colocar lá no Google educação física e não sei o quê. Aí o Google vai botar um monte de coisas. E no Google, para você lançar na internet qualquer coisa, você só precisa de um site para isso, que tem até sites gratuitos para você escrever um blog. Então, nós precisamos de base de dados científicos. Então, nós vamos trabalhar com base de dados das revistas científicas, dos chamados periódicos. Então, não é para fazer busca no Google livremente. Não é que o Google... Mas tudo que o Google traz é ruim? Não. O Google traz coisas boas também. Mas vocês vão ter dificuldade de encontrar essas coisas boas, de fazer essa seleção. Tá? Vamos falar sobre isso especificamente quando estivermos lá. Aprofundamento e ampliação do referencial bibliográfico. Então, como é que a gente amplia? Normalmente, isso é um problema. Essa busca pelo referencial bibliográfico, o sucesso dela está ligado ao uso de palavras-chave. Se você usar umas palavras-chave que você não soube fazer o encaixe das palavras-chave, você vai dizer assim, não tem não apareceu nenhum artigo aqui para mim. Então, isso também é um aprendizado. Quais são as palavras e como é que eu uso as palavras-chave? E aí, do ponto de vista da estruturação da pesquisa, os elementos essenciais da ABNT. Então, entender quando eu faço uma citação, por que eu faço, que tipo de citação, se é direta, se é indireta, como que eu represento isso graficamente, qual que é melhor de ser feita, tá?
Então, tudo isso a gente vai entender ao longo do processo. E aí os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Todo texto acadêmico, todo TCC, ele tem que são os pré-textuais. Capa, dedicatória, tudo aquilo que vai até o sumário. Aí vem os elementos textuais, que começa com a introdução e vai até as referências bibliográficas. E os elementos pós-textuais são os apêndices, são os documentos. Por exemplo, você fez um formulário. Digamos que você foi na porta de uma escola, ou entrou numa escola, conversou com a diretora permitiu, e você fez uma pesquisa com crianças do 9º ano, com os adolescentes do 9º ano. E você levou um formulário em papel para eles preencherem. Você levou para 3 classes, vai. Você tem 100 alunos que vão responder as perguntas que você fez. Esse questionário que você usou, ele tem que estar nesses elementos pós-textuais, em branco, não com a resposta dos alunos, mas ele, para que a banca, quem está olhando, quem está analisando o seu TCC, veja como é que foi o instrumento que você utilizou para o levantamento de dados. Esses elementos pré-textuais são as últimas coisas que a gente vai fazer. A gente vai começar por aqui. E também a introdução, normalmente, é a última coisa que a gente faz, porque a introdução, você introduz o trabalho terminado. Então, a gente começa com a introdução, mas ela não termina. E aí, depois, a gente volta para a introdução para finalizá-la. Então, nós teremos essas aulas remotas síncronas. Então, eu estou sugerindo que a gente faça essa inversão de 3 a 4 aulas, até cada grupo, até todos os grupos estarem com o problema de pesquisa fechado. Quando acontecer isso, aí a gente desvira a disciplina, tá? Então, aí a gente vem para síncronas. Vocês formarão 10 grupos, no máximo 10 grupos. Pode ser menos, mas é no máximo 10 grupos. 10 grupos que serão divididos em encontros quinzenais. Então, numa quinzena, grupo de 1 a 5, na outra quinzena de 6 a 10. E assim vai. Então, os nossos encontros são quinzenais. São 20 minutos, é corrido à beça. Em 20 minutos eu cobro de vocês o que ficou para ser feito de uma quinzena para outra. Então, eu vou fazendo a ata coletivamente. A ata eu vou fazendo no mesmo tempo em que a gente está conversando, eu estou fazendo a ata com vocês vendo a ata que eu estou fazendo. Então, eu vou orientando vocês e vai ficando sempre lição para o encontro seguinte, que vocês têm que trazer. A gente faz a leitura, faz uma discussão e volta daqui uma quinzena. Tá? Então, essa é a dinâmica nossa para esse semestre. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim. Tá. Então, a avaliação será assim. A A2, ela é dividida entre presença e participação ativa nos encontros de orientação, leitura e produção de escrita conforme o cronograma de pesquisa, que vale até 3 pontos, que sou eu quem dou a partir dos nossos encontros. Então, das presenças nas aulas e dos nossos encontros. E aqui é nos nossos encontros, mas sempre com produção de escrita, tudo isso. E a apresentação de qualificação em banner. Então, no dia maio, se eu não me engano, dia 13 de maio, nós teremos um evento na faculdade, que é uma mostra científica. Nessa mostra científica, nós vamos ter, era uma terça-feira, se não me engano. Na segunda-feira, nós vamos ter a apresentação de 2 pessoas que são mestres, uma delas está fazendo doutorado, e que elas vêm explicar como que foi a entrada delas na ciência. Como foi participar de iniciação científica, de pós-graduação, de mestrado e entrar no doutorado. E no dia seguinte, os alunos do 7º semestre, 7º e 6º,
do bacharelado e da licenciatura, na quadra, vão expor em banner um resumo do seu trabalho. Os professores vão avaliar o trabalho de vocês, vão dar dicas para vocês, e aí a gente vai voltar, vocês voltam comigo para a gente fazer os últimos ajustes do trabalho, porque aí nós vamos ter quase um mês, porque isso é no dia 13, e a defesa é mais ou menos por aí, 10, 11, 12, 13. Então, nós vamos ter mais um mês para vocês ajeitarem o que precisa, segundo os professores que foram que avaliaram vocês. Essa avaliação se chama qualificação. Isso acontece na pós-graduação, em mestrado e doutorado. Você apresenta o seu trabalho, e aí a banca olha o seu trabalho, faz as críticas ao trabalho, faz os elogios e tal, e você tem um tempo para fazer as arrumações, mudar a escrita no que for necessário, para apresentar de novo à mesma banca. No nosso caso, a gente não sabe se vai ser a mesma banca, porque vai depender de disponibilidade dos professores, né? Enfim. Mas a gente vai fazer esse encontro de qualificação. Ok? Até aqui tudo bem? Cacau, só para ver se eu entendi, então. A gente vai ter essas primeiras atividades, certo? Nesse primeiro semestre com o TCC, haverá o encontro e a gente vai avaliar, nós seremos avaliados, e aí, com essa avaliação desse semestre, retornaremos o próximo. Isso. Tá. Isso. Aí, então, no próximo semestre, nós vamos continuar esse trabalho. Ok. E aí, me deu uma ideia, que sempre vem uma pergunta depois. Professor, podemos mudar de tema? Pode. Sempre pode mudar de tema. Só que a mudança de tema significa jogar fora tudo que foi feito antes. Agora, tem mudança de tema e tem ajuste do tema. O ajuste é natural. Do jeito que vocês vão começar o trabalho de vocês, quando a gente fechar os problemas de pesquisa, a gente vai tirar uma foto ali daquele dia, daquele trabalho, e vamos comparar quando chegar em dezembro. Vocês vão ver que mudou. Porque na medida em que vocês avançam no conhecimento de vocês vão descobrindo coisas sobre esse objeto que vocês nem imaginavam, e que vocês falam assim, puta merda, isso aqui é da hora, muito legal. E aí a gente vai ajeitando o trabalho para fazer o trabalho caminhar, para a pesquisa caminhar para aquilo que vocês forem descobrindo. Porque agora, de início, vocês têm pouca informação sobre o objeto que vocês vão escolher. Então, vocês vão escolher lá um determinado objeto, beleza, um consenso ali e tal. Só que quando começar a estudar, vocês vão descobrir outras coisas, e aí vocês vão dando uma ajeitada no trabalho. Tá? Isso é normal de acontecer. Então, terminamos esse semestre, vamos começar o outro. Professor, não gostamos daquele trabalho, pode mudar? Pode. Só que tudo que foi feito nesse semestre, vocês vão ter que dar uma ripa, correr mais, mas é possível sim, tá? Bom, agora então, eu vou mostrar para vocês os 26 TCCs que foram apresentados desde 2018, tá? Aqui é só de licenciatura. Então, o impacto da pandemia em crianças com transtorno do espectro autista. Um estudo sobre crianças em processos terapêuticos. 2. Dificuldade. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode perguntar, tá? Pode me interromper. Dificuldades no ensino a estudantes com TDAH na rede pública de educação. A presença masculina na educação infantil. O impacto na sociedade. Obesidade e seus impactos na educação básica. Inclusão total, um desafio entre as leis e as quadras. Educação física e TDAH, o processo de diagnóstico e seus impactos na escola e na vida dos escolares.
Então, só para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu falar aqui. Por exemplo, educação física e DH, o processo diagnóstico e seus impactos na escola e na vida escolar. Esse grupo procurou estudar como é que se faz o diagnóstico, como é que se dá, como é que alguém chega com esse laudo, de onde ele partiu, como é que isso começou, e depois, quais foram os impactos disso na escola e na vida dos escolares. Tá? Olha que interessante, quanta coisa interessante, né? Este aqui, por exemplo, estudou a inclusão total, um desafio entre as leis e as quadras. Ou seja, as leis estão dizendo certas coisas, mas não estão se refletindo nas quadras. Ou será que estão? Então, aí o grupo foi investigar. Deixa eu voltar aqui esse anterior aqui. Obesidade e seus impactos na educação básica. Esse aqui bem interessante também, né, de investigar como criança, que foi entrevista com mães de crianças obesas e com adultos obesos que foram obesos na infância. Então, vê, interessante isso aqui. Só para vocês terem uma ideia de como o problema que eu crio vai determinar a minha amostra. Então, obesidade e seus impactos na educação básica. A gente não tinha condições éticas de entrevistar crianças obesas, porque você não sabe o impacto que você vai produzir numa criança obesa se você for fazer perguntas sobre isso. Então, como é que a gente resolveu isso? Vamos entrevistar adultos que foram obesos. E aí saímos procurando colocar, inclusive, na rede social delas, olha, quem foi obeso e gostaria de participar e tal, não sei o quê. Então, vê como a gente, como é interessante, a gente é muito criativo. A criatividade é muito importante na pesquisa científica, para a gente encontrar coisas legais, né? A presença masculina na educação infantil, o impacto na sociedade. Então, a gente entrevistou um professor de educação infantil para saber como é que era esse impacto, como é que acontecia isso na escola. Porque a educação infantil não está acostumada com o masculino. Então, todo masculino é um problema. Vocês se lembram, o pessoal que está no 7º, quando nós fizemos a educação infantil naquela escola, lá quem foi naquela escola? Tanto o diretor quanto o coordenador pedagógico, que eram homens, eram os primeiros homens a chegar na escola. Era uma escola de mulheres. E eles estavam enfrentando muita dificuldade. Isso eles me disseram em reunião comigo, né? E daí a preocupação deles quando chegou aquele mundaréu de homem, que é a turma que está no 7º semestre, aquele bando de cavalos chegando lá, a escola acostumada só com mocinhas, né? Aí chega aquele bando de cavalo lá, o cara fala, meu Deus do céu, o que é isso? E isso foi uma das razões da dificuldade que a gente teve lá. É dessa presença masculina na educação infantil. Evasão escolar, a problemática do jovem negro. Trabalho muito interessante também. Então, de entender como é que o índice de evasão do jovem negro é maior do que o índice de evasão do jovem branco. Foi muito legal. Jogos e brincadeiras, vivências dentro e fora do ambiente escolar. Então, esse grupo investigou o que as crianças brincavam dentro da escola e fora da escola. Educação física e feminismo. Uma educação democrática de gênero é possível. Foi um trabalho bem interessante também, que foi de observação. Aqui foi observação e entrevista. Escola e sexualidade. Um estudo sobre os efeitos em diferentes gerações do estigma LGBT. Esse grupo fez um trabalho interessante porque eles fizeram entrevista com adolescentes, eles foram pegando, a gente definiu aqui como público deles, como amostra. Então, eram jovens, tipo 14, 15 anos, alguém de 20 anos, 30 anos, 40, 50 e acho que até 60. Então, foi muito legal para como é que o estigma, como é que na escola isso se deu. Com a turma que hoje tem 60, com a turma que hoje tem 50, 40. Foi um estudo bem legal. Tematização das práticas de aventura em escola da rede pública da Zona Leste de São Paulo. Então, é um grupo que estudou o desenvolvimento dessas práticas de aventuras
numa determinada escola. Se não me engano, chamada Pedro Fukuyei. Futebol praticado por mulheres. Um grupo também interessante que estudou o futebol como conteúdo da educação física e a participação das meninas. Atividades rítmicas e expressivas, desestabilizando as representações de corpo. Trabalho bem legal também, que envolve a questão também dos meninos e tal. Indígenas, caboclos e negros, a cultura das lutas na formação do povo brasileiro. Esse trabalho também foi muito legal. A comparação do desempenho motor de meninos e meninas do 3º e 9º ano do ensino fundamental. Então, aqui foram com testes motores. Esportes paralímpicos, praticando a alteridade. Então, também foi abordando os esportes paralímpicos. Chokball, uma alternativa à coeducação. Coeducação é uma palavra que significa que está ligada às questões de gênero. Então, coeducação significa educação para meninos e meninas. Então, a hipótese era de que esta modalidade esportiva era uma modalidade que favorecia a atuação de meninos e meninas. Lutas. Uma proposta para a resolução de conflitos. Também interessante. Machismo estrutural. Um estudo sobre os impactos nas práticas corporais. Então, como é que esse machismo interfere nas práticas corporais? Então, é um pouco aquilo da menina não jogar futebol, né, do menino não dançar. Educação física e a criança com sobrepeso. Um estudo na vida escolar. Muay Thai para todos. Gênero e transgressão. Esse aqui era um trabalho interessante. Por que transgressão? Porque Muay Thai é luta, né? Luta não é para mulher, né? E olha as autoras aqui, ó. Rosana e Vânia. Meninos na dança e suas preconcepções. Por que fogem? Foi um trabalho bem interessante, esse grupo era muito legal, estudando, tentando entender o motivo pelo qual os meninos não faziam dança. Futebol feminino, adesões e resistências. Então, como é que se deu isso numa determinada escola que eles foram investigar? A influência de atividades físicas no desempenho motor de crianças da educação infantil de 3 a 4 anos. Então, aqui, eles estavam estudando crianças de 3 a 4 anos, então, crianças que praticavam mais atividade física com crianças que não praticavam, que praticavam menos atividade física. O funk na escola, um trabalho interessante. Ressignificando a dança na escola. Então, tentando dar um olhar diferente para a dança, que atraísse mais os meninos também. Muito bem. Muito bem. Ó, estamos em 36 pessoas. Uau! Já melhorou bem. Deixa eu ver se eu consigo. Fala aí, Jefferson. Obrigado por ligar a câmera. Opa, beleza? Ó, eu vou fazer uma chamada aqui. Eu vou compartilhar de novo para eu fazer a chamada. Porque aí eu já tenho os nomes aqui que eu já tinha colocado. Ó, então prestem atenção. Abel, Ágata, Bárbara Cerqueira, Bárbara Lessa, Beatriz, Emily,
João Vitor Fer, que será João Vitor? Será que é o Sá? Que tem dois João Vitor, tem o outro também. Aqui é o Sá. É o Sá. José Tabone, Larissa Gomes, Leonardo, Luan, Matheus JP, Rafael de Carvalho, Verônica e Vitor Rian. Agora vai me dizendo aí o nome de quem entrou depois. Eu, Cacau. Fala o nome. Jean. Silva. Eric Cacau. E Rian. Eric, Rian. Isso, Eric. Ana Carolina. Quem mais? Diego. Ana Carol. Diego. Diego, qual Diego? Silva Pinheiro. Beatriz. Kevin da Silva. Quem? Kevin. Quem mais? Larissa Oliveira. Alexander, é assim? Sem o S. Marcos Vinícius, professor, boa noite. Olha ele aí. Atrasado. Quem mais? Larissa Oliveira. Larissa Oliveira. Mais alguém? Rodrigo. Rodrigo? Que Rodrigo? Maestro Nóbrega. Ah, maestro. Ô, Rodrigo. A Ellen também. Ellen, e ela não pode falar? Jefferson. Ela avisou aqui pra gente que tá dando erro no negócio aí, não sei. Ela não tá conseguindo Jefferson. entrar. Tá bom. Só brinquei com ela. Jefferson, quem mais? Gustavo. Eu, professor. Enilson Silva São. Peraí, Gustavo. Só tem um Gustavo na turma? Quem mais? Alguém falou aí também. Quem? Ricardo. Aí achei problema no microfone. Quem? O Kaique Miranda. Kaique, quem mais? Ricardo Valentim. Olha ele professor. aí! Saiu do serviço? Te liberaram hoje? Eu, professor. Obrigado. Peraí, quem mais? Eu, Genilson. Ô, Genilson. Quem mais? O Cauã também, que ele falou que não tá conseguindo usar o áudio. Cauã. Professor, ali é Gustavo Matheus, o Curaçá. Gustavo Matheus. Tá ali no... Quem mais? Quem mais? Ricardo também, Cacá. Não tá conseguindo usar o áudio. Quem? Luciano. Luciano. Quem mais? Ricardo Valentim, professor. De novo, rapaz, já tá aqui, rapaz. Olha aqui. Tá ruim, Você não tá tá muito ruim o áudio também, professor. Ah, tá bom. Por isso que você não me respondeu, né? Eu perguntei se os homens te liberaram. Ah, tá. Acho que não sabe que tá difícil. Depois direitinho como é que tá a situação. Não tá fácil, não. Vamos lá. Pra cima. Quem mais? Foi todo mundo? Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 pessoas. Quantos estão lá? Trinta e cinco pessoas comigo, certo? Então, acho que está todo mundo aqui.
Tá, vamos lá. O que vocês têm? O que vocês têm de pergunta? O que vocês gostariam de saber? Enfim, qualquer coisa geral ligado a TCC, ligado à pesquisa, ligado ao processo mais próximo. Cacau, eu cheguei do trampo agora, peguei meio que no meio da aula. Você pode dar uma resumida, o começo aí da conversa? Ó, essa aula está gravada, Jean. Ah, não, de boa. Se tiver gravado, você pode ver depois, mas o que exatamente que você ficou com dúvida aí? Porque o que foi o começo, eu li o plano de ensino. Não, é que na verdade eu não peguei o começo, mas está gravado, eu vejo depois. E é o plano. Eu falei do plano de ensino, claro, e fui dando alguns toques ali no plano de ensino, mas eu não sei, eu não conseguiria fazer um resumo disso aí. Não, beleza. Eu dou uma olhada na aula depois. Tá. Ô, Cacau, na próxima aula a gente já, leva ideias de algum tema ou ainda deixa mais para frente? Não, já vai pensando. O grupo já pode ir conversando sobre isso. A vantagem, o bom do trabalho de pesquisa é que aquilo que eu mostrei para vocês, um determinado tema, você pode desenvolver um olhar sobre aquele tema que muda o trabalho. Então, ao invés de você está pensando, está com aquele negócio ali, aquele tema, mas a gente pode ter um olhar sobre aquele tema que muda e ajeita melhor. E, muitas vezes, a gente consegue contemplar mais gente no grupo. Porque o trabalho em grupo, tem duas chances de você fazer um grupo. Você pode fazer um grupo por área de interesse. Pessoal, eu quero fazer sobre lutas. Quem mais quer fazer sobre lutas? E aí você junta um grupo de pessoas que querem falar sobre lutas. Isso é uma coisa. Eu quero falar sobre futebol, quero falar sobre dança. E aí você junta as pessoas de acordo com isso. Isso é uma coisa. Quais são os prós e os contras? Os prós é todo mundo ficar feliz com o tema que está estudando. Todo mundo se sentir contemplado. Quais são os contras? Você vai trabalhar com alguém que talvez você não tenha trabalhado ao longo desses 7 semestres. E você não sabe como é que vai ser a sinergia desse grupo aí. Você já conhece como é que o seu grupo funciona. Então, esse é o lado bom do grupo, é o lado bom. A gente tem esse grupo aqui, vamos nós aqui. Esse é o lado bom. A gente já sabe como cada um funciona e beleza. Qual é o lado ruim dessa hipótese do grupo? Alguém vai ter que ceder. Porque se você está lá num grupo de 5, 6 pessoas, dificilmente todos originalmente pensariam a mesma coisa, o mesmo objeto. Então, vai ter que ter uma negociação dentro do grupo e sempre vai ter alguém que ficou menos satisfeito com aquele objeto. Que, em geral, o que acontece? O cara que foi vencido, por exemplo, sei lá, o grupo resolveu fazer uma eleição, uma votação para... vamos votar, então. Quem perdeu a votação tem uma tendência a dizer assim, bom, então tá bom, então vocês fazem o trabalho aí, eu vou aqui só no suporte, né? Eu imprimo, tá? Quando terminar, me avisa que eu imprimo. Muito grande, né? Entrei lá no vestiário, estava todo mundo pelado, nunca tinha... Opa! Ô, Jean, cuidado aí, Jean. Foi sem querer aqui, um amigo meu mandou um fake do Oscar, entrevista falando isso aí. Os caras ficam zoando com o Tricolor, né? O maior campeão das Américas. Pô. Isso é. Professor, Conversa de São Paulo. Oi. O tema tem que ser voltado para escolar, é isso? Sim, claro. Certo. Então, mas o que é voltado para a área escolar? Tem um monte de coisa que a gente pode pensar. Sim. Não, eu só quero dizer que dá para a gente ampliar essa coisa. Ah, tá. Que dá para a gente conversar mais sobre isso, né? Uhum. Porque, por exemplo, você pode ter pensado em alguma coisa que você acha legal, mas que não tem muito na escola. Mas é legal você trazer porque a gente faz o exercício. Vamos ver se dá ou se não dá.
Tá Porque certo. pode dar, depende de como a gente chega nesse objeto. Porque a gente pode ter como material, por exemplo, nós não precisamos necessariamente fazer uma pesquisa de campo na escola. A gente pode fazer uma pesquisa de campo, pode fazer uma pesquisa baseada em documentos. Então, a gente pode fazer uma pesquisa que a gente vai investigar os documentos curriculares. A gente pode fazer uma pesquisa que vai investigar mães de aluno, pais de aluno, enfim, professores em geral. Então, depende. Não tem... A gente vai ter que relacionar o tema com a escola. Mas a gente não vai falar necessariamente da escola. O tema que a gente escolher, a gente vai direcionar o nosso olhar relacionando esse tema com a prática profissional, ou seja, com a atuação docente ou com a escola, com o mundo da escola. Tá bom, obrigada, professor. Que mais, tirando gente? uma dúvida aí, por favor. Diga, Abel. Tirando o Google Acadêmico, o PubMed, qual mais outros sites de pesquisa acadêmicos a gente pode utilizar? Olha, a base de dados mais interessantes é o Cielo. Cielo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, que é o SCIELO.br. Quer ver? Espera aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu até tenho na minha barrinha aqui, eu já deixo inclusive ele como favorito. Ó, essa, olha só, a lista dos periódicos. Periódicos são as revistas científicas, tá? Olha aqui, em ordem alfabética, ó. Olha quantas revistas, quantos periódicos científicos estão nessa base de dados. É uma infinidade. É uma infinidade de todas as áreas, tá? Não é só da educação física, é geral. Tá tudo aqui. Então, muita revista de educação física. Ó, Revista Brasileira de História da Educação. Então, essa é uma fonte importante. Deixa eu ver se tem uma aqui que eu queria mostrar para vocês. Mas olha só, vamos lá. Eu entrei aqui no Cielo. Eu vou colocar aqui, ó, escola, e vou adicionar um outro campo. E inclusão. Vou mandar buscar. Olha o resultado. Ó, professora, essas pesquisas... Oi. Essas pesquisas você faz sempre pelas palavras-chave, né? Que você tinha comentado, que é importante a gente saber procurar. Okay. Isso, exatamente. Então, olha só. Lembra que eu falei que na metodologia a gente vai ter que colocar qual a plataforma que eu usei, quais as palavras-chave que eu usei e quais os resultados encontrados. Ó, eu usei na plataforma Cielo a palavra-chave escola e inclusão e achei 496 artigos. Desses 496, a grande maioria não vai servir para o que a gente quer. Então, ó, por exemplo, ciência cidadã e a descoberta de caminhabilidade sob a ótica infanto-juvenil redescoberta na descoberta. Olha que interessante. Achei curioso isso aqui. Tem inglês, tá? Então aparece coisas em inglês. Ó, tem na área de enfermagem, porque nós estamos falando aqui, nós colocamos lá escola e inclusão. Então vai aparecer de várias áreas. Então, por exemplo,
eu posso tentar melhorar. Eu posso criar alguns filtros. Ó, eu vou tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Eu só quero texto em português. Eu quero o ano de publicação. Ó, ele está me dando aqui, ó, que em 2010 tiveram 19, em 2008, 20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro aqui dos mais recentes. Ó, eu vou pegar aqui 2023, 2024, 2022. Deixa eu achar 2022. Ué, não está aqui. Tá. Então, ó, só 2023 e 2024. Ó, caiu para 48. Então, são os arquivos. Eu já tirei os arquivos. Mas esse aqui veio estrangeiro, embora eu tenha tirado. Ah, mas é que ele também está em português. Tá. Então, você vê os mais variados trabalhos, né? Ó, construção e validação de história em quadrinhos para criança com leucemia linfóide aguda. Terapeuta ocupacional. Experiência de familiares de crianças com deficiência ao processo de inclusão escolar na rede pública regular de ensino. Um estudo de caso. Estudo de caso também é uma metodologia. Por exemplo, vocês querem estudar, tem um caso que vocês conhecem na família de vocês ou de conhecidos e que foi um caso interessante de inclusão. E você vai fazer uma investigação disso. Isso é um estudo de caso. Política de educação inclusiva em Portugal, implicações para a prática dos terapeutas. Então, aqui, ela é mais geral, mais para o campo da educação e tal. E aí nós vamos ter de revistas específicas. Deixa eu... Ó, vamos ver aqui, revistas... periódicos de educação física. Vamos ver o que aparece. Ó. Universidade Federal de Santa Maria. Ó, aqui, tudo que for de Universidade Federal, que for periódicos científicos, é importante. Links de periódicos. Vou abrir aqui um outro guia para a gente ver o que aparece. Ah, mas tudo internacional. Aqui, ó. Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Não, só essas. Deixa eu separar já essa aqui. Vou separar um link aqui para depois eu mandar para vocês. Essa aqui é uma que vale a pena. Deixa eu ver se acho alguma outra aqui em português. Uma revista brasileira. Não. Injuí. Revista Movimento, essa é uma revista importante da educação física. Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, acho que é essa aqui, né? Que eu já peguei. Deixa eu ver se esse cara fez um bom trabalho. Revistas Científicas da Educação Física. Ah, perfeito, achei. Pronto, era isso que eu estava procurando. Perfeito. Eita. Ótimo, ótimo. Nossa, o cara fez um trabalho muito bacana.
Ó. Legal. Resolvemos rapidão. Ótimo. Pronto. Ali a gente tem... Ali a gente tem, nessa lista, mandei para a Babi aí, para a Babi compartilhar com o grupo. Deixa eu ver se eu não sei se eu não sei se eu consigo escrever aqui no chat. Deixa eu ver. Ah, dá. Pronto, consegui. Pronto, vocês já conseguem também. Legal. Legal. Por aí vocês já têm. Guardem isso aí. Porque essa vai ser uma importante fonte para a gente. Então vai ser bem legal. Então, um conselho para vocês. Nessa semana, durante essa semana, bom, se bem que vocês estão aí com o estágio, né? Que tá puxado. Mas, se vocês dessem uma sapeada, uma passeada por esses sites aí das revistas, de repente ali vocês descobrem coisas interessantes. Só de ler o título, sem precisar ler o artigo. Só de ler o título, e aí se te interessou mais, leia o resumo. E aí já separa aquele resumo, já salva para você, porque ele vai ser útil. Então, acho que esse é um trabalho interessante para vocês, para o nosso encontro de quarta-feira, então. Para vocês já irem um pouquinho, com alguma ideia, um pouquinho mais avançada. Se vocês quiserem, eu mando esses títulos dos trabalhos que eu mostrei para vocês, dos TCCs anteriores. Se vocês quiserem, eu mando para vocês também. Eu transformo em PDF e mando para vocês. Aliás, já dá até para fazer isso aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui já mandar. Que também é uma coisa legal para vocês darem uma olhada. Pronto. Mandei para a Babi. E aí dá para vocês irem já dando uma sapeada também, ver os temas que foram feitos, que isso sirva de inspiração aí para vocês. Quem mais? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? A quantidade de integrantes do grupo tem um limite, assim, que eu não lembro mais. Eu continuo com as mesmas convicções dos anos anteriores, né? Eu acho que até 6 é aceitável e 7 em condições excepcionais. Tá certo. Tá? Então, pode ser 7? Pode, mas eu tô de olho. Porque 7, você imagina, né? Nós estamos falando aqui 7 trabalhando, a coordenação do grupo. E desenvolver essa competência para o trabalho em grupo, isso é muito importante, gente, para a vida de vocês. Não existe nenhum trabalho que vocês farão na vida de vocês que não seja em grupo.
Então, você lidar com o contraditório, com aquele que pensa diferente. Então, o trabalho de aproximação, de, pô, então, peraí, vamos ver como é que a gente faz, de respeitar o outro, enfim, isso faz parte da vida. Faz parte da vida em sociedade, faz parte de qualquer tipo de trabalho que a gente tenha. Nem sempre as coisas ocorrerão como a gente quer, né? Eu não trabalho hoje sob as condições que eu gostaria. Eu continuo achando bom, continuo gostando, mas as coisas estão cada vez mais difíceis. Então, enfim, é isso aí. Mas o que eu vou fazer? Eu vou lá falar para o cara? Não vou, senão, né? Senão fica pior. Então, a gente precisa ir descobrindo como fazer isso, né? Em todo grupo, sempre haverá um olhar diferente sobre o como fazer e onde queremos chegar. Só que é necessário que a gente faça esse esforço. Isso é um esforço, de fato. E isso é competência, viu? Isto é competência. Trabalho em grupo desenvolve competência. Então, é muito importante. Beleza, então? Então, quero agradecer o Jefferson. Foi muito importante na aula de hoje. Valeu, valeu. Já virei figurinha, já. Ah, é? Já fizeram aí? O cara não perde. É que o seu fundo tá muito tranquilo, Cacau. Senão você já tinha virado figurinha também. Agora o Jefferson meteu o Minecraft aí. Certo. Para isso os caras são bons, né, Jefferson? Não, já mandaram ligeiro. aqui. Os caras são ligeiros. Beleza, então, gente. Valeu, então, valeu. vou fechar aqui a gravação. Valeu, Cacau. Então, ó, terça-feira que vem é pesquisa, hein? Certo? E na quarta, estágio. Então, vocês ganharam mais um dia para fazer os negócios do estágio lá. Tá? Ok. Mais um dia do Blackbird, hein? Mas o do web estágio lá não muda. Cuidado. É dia 19, né? Você vai corrigir quando essas coisas? Na terça que vem. Ah, tá. Aqui, eu já lancei tudo já. Então... Mas você lançou o 180? Você já imprimiu? Não, eu lancei ano passado já. No último dia. Então você já imprimiu. Isso, já tá tudo entregue. Aí só falta a avaliação. Tá. Você já lançou todos os relatórios, é isso? Tudo. Ah, tá. Beleza. Então, no máximo, na quarta-feira que vem. Beleza. Mais alguma coisa? Então é isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.